Carência por mulher, além de vergonhosa, pode acabar com você, literalmente. Esse rapaz aqui, o Roberto, quase foi de arrasta, porque quis impressionar uma mulher que não dava a mínima pra ele. O cara deixou de passar o Réveillon com a família, amigos, pessoas que gostam dele de verdade, pra ir fazer trilha com uma mulher que só queria um trouxa de apoio. Um cara pra carregar o peso, pra servir de escada. E no meio da trilha, o corpo dele cobrou. Ele começou a passar mal, vomitar, não aguentou. E o que a bonita fez? Ajudou? Ficou do lado? Claro que não. Assim que ela viu um grupo de homem, ela simplesmente largou o cara pra trás no meio da floresta. Porque pro homem fraco não sobra nada. O beta é descartável. Entenda isso de uma vez. Quando uma mulher vê um homem mostrar fraqueza ou vulnerabilidade, ela não te ajuda a se levantar. Salvo raríssimas exceções, ela se arrepende de ter te escolhido e vai rapidamente te trocar por outro cara. Enquanto ele ficou lutando pra não ir de arrasta, ela terminou a trilha e seguiu a vida numa boa. E o pior, quando entrevistaram ela mesma falou que se ele tivesse ido de arrasta, seria a vontade de Deus. Olha o nível de importância que ele tinha pra ela. Mas graças a carência masculina pode destruir a sua vida, assim como aconteceu com Roberto, que foi deixado para a morte em uma floresta pela mulher que ele estava tentando impressionar. Roberto deixou de passar o Réveillon com a família e com os amigos para fazer uma trilha com Tayane, que o convidou apenas para ter um otário para fazer de escada. No meio do caminho, a trilha começou a ficar pesada e Roberto começou a passar mal e vomitou. E o que ela fez? Ajudou o amigo? Não, porque não sobra nada pro Beta. Ela simplesmente o deixou para trás sozinho, passando mal na floresta, assim que viu um grupo mais preparado do que ele, e aqui vai uma lição que todo homem deve aprender. A mulher, quando vê um homem fraquejar, ela não vai te ajudar a se levantar, ela vai ter nojo de ter feito a escolha errada e vai te deixar e te trocar por algo melhor. E foi exatamente isso que aconteceu na trilha. Enquanto isso, ela finalizou a trilha, assistiu o nascer do sol, seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. E quando foi questionada em entrevista, ela disse que se ele tivesse morrido, seria a vontade de Deus. Olha como ele era insignificante para ela. Mas Deus foi justo. Após 5 dias em apuros no meio do mato, onde ele estava passando fome, frio, estava na chuva, teve que saltar de uma cachoeira de mais de 20 metros, ele conseguiu sobreviver. E aqui vai uma lição que todo homem tem que aprender: nunca faça de tudo por uma mulher, faça de tudo apenas por você. Pois assim você terá valor e serão elas que vão se esforçar para ficar com você. E se você quer aprender... O que ninguém quer falar sobre essa história toda é que o mal vem sempre disfarçado de uma boa ideia, de um passeio, de um encontro casual ou de algumas circunstâncias que você ignora. Roberto é um garoto jovem e aprendeu da pior forma que muitas vezes o mal se senta ao seu lado. E o pior, ainda sorri pra você. Certamente ele quis fazer essa trilha só pra impressionar a garota e com a esperança de rolar algo nessa aventura. O que ele não sabia é que estava diante de algo muito comum nos relacionamentos modernos: você só é companhia enquanto não surge uma opção melhor. Quando a mulher viu outros corredores com mais preparo e com um ritmo que combinava melhor com o estilo de vida dela, ela não pensou duas vezes e abandonou Roberto sem nem olhar para trás. Roberto foi abandonado cansado, debilitado, sem experiência, com sede e com fome. O que ninguém esperava é que ele voltaria. Felizmente ele foi encontrado vivo 5 dias depois. Mas fica o ensinamento: às vezes tem uma criatura dessa ao seu lado, gente que só caminha contigo enquanto você é útil. Quando aparece alguém mais interessante, mais forte, mais conveniente, te abandona no seu pior momento. Porque algumas mulheres, né? Elas são tão ingratas com os homens. Nesse caso aí, desse cara aí que acompanhou a mulher na trilha, na floresta ou na montanha, ela viu que ele só foi lá para agradar ela, né? Para agradar ela. E ela viu que ele era um cara fraco para ela, né? Porque assim, ó, a mulher, ela é a seletora e a coletora da espécie. Como assim? Ela seleciona os melhores homens para coabitar com ela, para comer ela, para fazer sexo com ela, para ter os melhores filhos. Então ela seleciona o cara mais forte daquela tribo, do meio, daqueles homens lá, né? Para coabitar com ela, para coapular com ela, para ter filhos melhores, para ter filhos, né? Filhos fortes e saudáveis. É o tal do darwinismo, né? Do darwinismo, daquela teoria de Darwin, né? Darwinismo, que é da seleção natural. Homens e mulheres fazem isso, entendeu? Enquanto os homens preferem a mulher pela beleza, formosura e gostosura, para terem filhos bonitos, para serem mais atraentes, para as fêmeas, né, escolherem ele, assim também são as mulheres. As mulheres selecionam o homem
pela sua força, atitude e tensão sexual que ele pode dar para ela. Provisão, proteção, aquela coisa toda. E ela viu nesse cara aí fraqueza. Fraqueza. Por isso que a mulher, de forma inconsciente, é um ser ingrato. Isso aconteceu até comigo na academia. Como uma vez eu cedi o aparelho para a mulher fazer, porque eu tava cansado, né, um pouquinho, aí eu cedi o aparelho para ela fazer. Aí é tanto que o personal falou assim: ele é cavalheiro, ele deixou, ele é cavalheiro. Aí eu fiquei pensando assim, pô, velho, com o conhecimento que eu tenho da Red, eu não podia fazer isso, mas vamos lá, deixei. Pra ver a reação dela. Aí ela terminou, eu esperei, né? Ela terminou de usar o aparelho, né? Que ela tava treinando. O aparelho que ela tava usando era do levantamento pélvico. Aí quando ela acabou de usar, ela terminou o aparelho. Ela terminou de usar o aparelho, saiu, virou as costas e foi para outro aparelho fazer. Então foi embora. Aí ela me viu, ela nem me agradeceu, velho. Nem me agradeceu. Eu passo palavras. Se eu fosse um cara mais firme, eu acho que talvez ela me respeitaria. Aí eu falei assim: não, velho, eu tô usando aí. Eu falo assim, ó, em vez de ceder, eu falo assim: não, eu tô usando aí, se quiser esperar, você espere. Ou então você usa outro aparelho aí, para depois, quando acabar, você vem aqui fazer. Mas não, eu fui cedir. Aí ela foi, usou o aparelho, nem ligou que eu tava lá esperando. Foi embora. Ela foi embora, entendeu? E para as palavras. Quando a mulher vê isso no cara, ela vê fraqueza. E a mulher, por ser um ser inseguro e, entre aspas, fraco, ela não vai querer outro cara fraco do lado. Entendeu? Isso aí já é da natureza dela. Mesma coisa as outras coisas também. O cara que fica muito tempo atrás da mulher para querer namorar, ficar se declarando para a mulher, isso mostra fraqueza também. E quando o cara se declara, você está dando o seu poder para ela, para fazer o que bem entender. Entendeu? Então, é por isso que é bom o cara se declarar. É por isso que é bom a mulher se declarar primeiro do que o homem. Ou então, quando você vê algum interesse dela de querer ficar com você, aí você pode se declarar. Ou então você cai fundo, velho. Tem casos aí que o homem e a mulher nem precisa se declarar. Eles já se entregam ao namoro, ao sexo em si, sem se declarar um ao outro que se gosta. Entendeu, irmãos? Então é isso, velho. É por isso que eu falo a você: não faça nada, não se arrisque, não faça nada por uma mulher, velho. Não faça nada, não se arrisque por mulher nenhuma, velho. Entendeu? O único cara que tem que se arriscar de realizar seus sonhos é você mesmo. É como está escrito na Bíblia: amar teu próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, você não é digno de amar ninguém, velho. Ninguém, velho. Ninguém. Entendeu? Então não faça como esse cara aí. Entendeu? Não bosta como esse cara não. Entendeu? Então é isso. Mulheres não são ingratas por natureza. O que existe são dinâmicas psicológicas, emocionais e sociais que fazem algumas agirem assim com alguns homens. Vamos aos pontos centrais. A atenção não é amor. Erro clássico dos homens, né? De alguns homens. Muitos homens dão atenção, ajudam, protegem,
escutam e se sacrificam. E esperam reconhecimento afetivo ou lealdade em troca. O problema, para muitas mulheres, isso é visto como obrigação, não como valor. Ela não pede sacrifício, ela não pediu sacrifício, logo não sente dívida emocional. Quando o homem confunde bondade com valor sexual, afetivo, a frustração nasce aí. E aí que é o problema, né? O homem faz tudo isso pela mulher, esperando que ela dê sexo, amor, carinho. E é isso que ele recebe, né? Ingratidão. Porque a mulher não pediu para você se sacrificar por ela. A mulher não te pediu nada, velho. Não te pediu nada. É você que foi otário, que deu sua força de graça para ela. Deu sua força, seu valor, sua atenção, seu dinheiro para ela. Entendeu? Você foi um otário, velho. Você foi muito otário. Entendeu? Mulher reage a valor percebido, não ao esforço. Porque a mulher, ela não respeita seu esforço. Ela respeita o seu valor. Entendeu? Ela respeita o seu valor. Isso é duro, mas real. Esforço não gera atração. Sacrifício não gera respeito. Disponibilidade excessiva reduz valor. Quando você se doa demais para uma mulher, o seu valor é diminuído. Mas quando o homem ele não está nem aí para ela, está focado em si mesmo, em seu desenvolvimento pessoal, isso gera para ela aí uma atração. Quanto mais você achar que mulher não existe e está focado no seu crescimento pessoal, aí sim você vai gerar a atenção sexual delas. Entendeu? Se ela perceber que você se doa demais, se adapta demais, não impõe limite, o cérebro dela registra. Ele vale menos do que parece. Não é maldade consciente, é instinto psicológico, é instinto animal dela, né? Para dizer logo as claras. Isso é instinto dela, entendeu? Porque ela, como eu falei a você, ela seleciona os caras mais fortes. Então, quando você se doa demais, você para ela é um fraco. Você para ela é um nada. Essa é a verdade. Algumas usam sim. E sabem disso. Quer dizer, elas sabem que os homens vão se doar para elas. Elas sabem disso. Elas sabem que o homem faz de tudo para comer uma buceta. Isso é verdade, cara. Vamos ser bem sinceros. O homem, ele vai fazer de tudo para comer uma buceta. Para comer um chibio molhado. Então ele vai se doar, se dar. Ou até se matar por um chibio que não vale nem a pena. Você se sacrificar tanto. Então é isso mesmo, velho. Então essa é a verdade, velho. Agora, sem hipocrisia. Existem mulheres oportunistas, sim, como existem homens oportunistas. Essas mulheres gostam de validação, do suporte emocional, da ajuda prática, da segurança, mas não sentem obrigação moral de retribuir. Por exemplo, você fez tudo por ela, mas só que ela não é obrigada a retribuir nada por você, porque ela, meu amigo, não te pediu nada. É igual esse cara aí, ó, que foi pra trilha com aquela mulher lá. Em vez de passar o Réveillon na igreja, com a família, com os amigos, não. Ele foi pra uma trilha com a mulher lá. Aí o cara se perdeu. E ela deixou o cara pra trás. E aí ela comemorou o final da trilha, né? Comemorou, postou e tal.
E quando deu a entrevista sobre isso aí, sobre esse acontecimento, ela falou que se fosse ele ia morrer se fosse da vontade de Deus. Em outras palavras, ela falou assim, ó, se ele fosse de morrer, ia ser da vontade se ele fosse de morrer, ia ser da vontade de Deus. Entendeu? Enquanto o cara ficou 5 dias na floresta com fome, com sede, velho. E graças a Deus, né? Ele sobreviveu. Entendeu? Então, mulher, por natureza, é um bicho ingrato, velho. É um ser ingrato. Não porque ela gosta, não porque ela quer, mas porque ela é o instinto dela. Ela é aquela coisa da seletividade, né? Ela seleciona os homens mais fortes. E por ele ser amigo dela e tal, não significa que ela escolheu ele pra copular com ela. Não significa que ele é o mais forte. Significa que ele é o mais útil para fazer as vontades dela, né? Isso aí já aconteceu comigo. Isso aí já aconteceu comigo. Uma vez, né? Eu tava dormindo, né? Aí minha prima me chamou pra correr com ela. Ela, da casa dela, onde a gente morava, na casa de minha avó, até o que, meu Deus, até a praia. Ela não falou um pio comigo, ela não falou uma palavra. A gente foi, correu na praia e tal. A mesma coisa, porque a gente foi pra casa. E aí ela não falou uma palavra comigo. Geralmente não falou uma palavra. E aí ela só fez, em outras palavras, ela só fez me usar. E eu era mais velho, eu era mais velho do que ela, né? Eu fiz isso porque no fundo eu gostava dela. Mas no fundo eu gostava dela. Eu considerava ela, mas só que ela não me considerava. Entendeu? Porque dentro dela, ela viu assim, pô, Juscelio é fraco. Ele vai ceder às minhas vontades, então eu vou pedir para eu não correr sozinha, porque se eu correr sozinha, eu tô arriscada a alguém me engolir, me mexer, alguém me assaltar, e tendo um homem do meu lado, né, isso não vai acontecer de fato. Isso não vai acontecer. E aí foi isso que aconteceu. Eu sou a prova viva disso, né? Tanto eu como esse cara aí do vídeo aí que vocês viram, que acabei de reagir. Elas operam no modo: se ele oferece, o problema é dele. Isso é falta de caráter, não feminilidade. Cultura moderna reforça a ingratidão. A sociedade ensinou que mulher merece tudo. O homem deve provar valor o tempo todo. Reciprocidade virou opcional. Resultado: homens carentes competindo por atenção. Mulheres sobrevalidadas sem precisar investir. Onde não há custo, não há gratidão. Quando a mulher não é ingrata, preste atenção nisso, porque aqui está a chave. Uma mulher tende a ser grata e leal quando sente a admiração real, percebe limite claro, vê força emocional, entende que pode perder você. Em outras palavras,
Você tem que ser escássio. Você tem que não dar muita atenção à mulher, como eu falei a você anteriormente. Entendeu? É isso aí, entendeu? É isso aí. Se ela sentir que ela sempre está aqui, se ela sentir que ela, quer dizer, se ela sentir que ele está sempre aqui, não importa o que eu faça, a gratidão morre. E essa é a verdade, cara. O homem não pode ser disponível o tempo todo. Você não tem que dar atenção o tempo todo. Eu já perdi muita mulher assim, velho. Já perdi muita mulher assim. Muita mulher eu já perdi desse jeito, velho. E a mulher que não tava. E a mulher que não tava. E a mulher que não tava nem aí, velho. Não tava nem aí pra ela, velho. Eu comi todas, velho. Eu comi todas. Nem sei. Eu não sou tão rodado de mulher, velho. De mulher, né? Sexualmente falando. Mas as mulheres que eu não tava nem aí pra elas, eu comi todas. Comi elas todinhas. Mas a mulher que eu tentei ser amigo, que eu tava disponível, não sei o que, breguedei e tal, essa mulher aí, meu irmão, eu nem cheguei perto, velho. Sexualmente falando. Só ficou só na zona da amizade. Entendeu? A verdade que incomoda, mas liberta. Homens bons não são punidos por serem bons. Eles são punidos por serem bons sem coluna, sem base, né? Sem fundamento. Você tem, por exemplo, você tem que ser bom para uma mulher que é grata a você. A mulher tem que fazer por onde merecer a gratidão do homem. Porque se você for fazer as coisas para ela, esperando amor, carinho e sexo, ela não vai te dar. Porque ela vai falar assim, ó. Ele fez tudo isso para mim. Mas só que eu não pedi nada para ele, velho. Eu não pedi nada para ele. Então por que eu tenho a obrigação e a gratidão de retribuir? Elas pensam assim, de forma consciente e inconsciente. Entendeu? É isso que elas pensam. É isso que elas pensam. Infelizmente, isso não vai mudar, velho. Isso não vai mudar. Entendeu? Isso não vai mudar. Isso aí já a natureza da mulher. Infelizmente, é isso. É isso aí, viu? Infelizmente o jogo é assim. Se você entende como o jogo tem que ser jogado, você nunca vai ser pego de surpresa. Um comandante preparado, né? Como diz o Sun Tzu no arte da guerra, ele fala assim: o comandante preparado, ele nunca é pego de surpresa. Então, essa é a verdade, cara. Bondade sem limite vira submissão, dependência, invisibilidade. Você se torna invisível para aquela mulher, velho. Você fica no modo fantasma. E, infelizmente, a maioria dos homens é assim, velho. É assim. Infelizmente é assim, essa é a verdade. Enquanto você for bonzinho, ser muito grato pra mulher, não sei o que, e tal, você vai ficar nessa, velho. Você vai só ficar tocando punheta, vendo os seus amigos, né? Pegando as melhores mulheres, né? Vendo seus amigos, né? Você vai ver seus amigos pegando as melhores mulheres, enquanto você vai ficar tocando punheta, chorando no chuveiro. Essa é a verdade, entendeu? Em resumo, não é que mulheres sejam ingratas. É que a gratidão só merece onde existe valor, limite e escolha. Então essa é a verdade, cara. Essa é a verdade, doa quem doer. Mulher é desse jeito. Mulher, ela é ingrata não porque ela quer, mas porque ela viu em você que você se doou demais. Então você, quando você se doa demais, para ela você não tem valor nenhum. Ou então seu valor é reduzido. Às vezes você quando conheceu aquela mulher lá, aquela gostosinha, aquela bonitinha lá, da loja,
do trabalho, da empresa, da faculdade, você tinha um valor muito grande com ela. Mas quando você se tornou muito dado, fazia tudo por ela, no trabalho, na faculdade, na empresa, em qualquer lugar da vida, você perdeu seu valor. E aí, o que aconteceu? Ela foi distanciando aos poucos, a tal ponto de não falar muito com você. E aí, ela vai falar com outro cara que trate ela melhor, que vai tratar ela melhor, que vai comer ela melhor. É por isso que você não come ninguém, velho. Assim como eu também na época não comia ninguém. O homem ele não tem que ser o homem não tem que fazer nada de graça para uma mulher. A mulher tem que fazer por onde? Entendeu? Se ela fosse sua mulher, sua namorada, sua mãe ou sua irmã, tudo bem. Entendeu? Apesar que também, infelizmente, na família tem muita ingratidão. Independente que seja de família ou não, tem muita ingratidão. De parente, de amigo, de amigos também, entendeu? Mas se você quer a mulher, mas se você quer pegar a mulher mesmo, quer gerar atração sexual para aquela mulher, não faça nada de graça para uma mulher. Se a mulher não fizer por onde merecer, tchau e bênção. Entendeu? É frieza, velho. Tem que ser frio. Tem que se importar com você. Tem que se importar com você. Como está escrito na Bíblia, né? Tá escrito em Mateus, né? Mateus, né? Tá escrito assim, ó. E o segundo, semelhante, é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo, como está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. E no Antigo Testamento, né, tá assim, ó, em Levíticos capítulo 19, versículo 18. Não te vingais, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Entendeu? Então, tanto no Novo Testamento como no Velho, existe isso aí. Amar teu próximo como a ti mesmo. Entendeu? Então, é isso, velho. Entendeu? Enquanto você não se amar, você não vai comer ninguém, velho. Você não vai comer ninguém. Nem aquela sua prima gorda. Aquela sua prima gorda lá, feia, toda acabada. Você vai comer, velho. Essa é a verdade. Entendeu? Essa é a verdade. Independentemente se meu discurso é um discurso Red Pill ou Black Pill ou não, antes de existir a Black Pill, Red Pill, essas nomenclaturas, né? Já existia essa ciência, velho, da atração. Então, se você quer gerar atração na mulher, é isso aí. Você tem que ser frio, você tem que ser um cara escasso, você não tem que ser disponível o tempo todo. Você tem que se desenvolver. Você tem que lutar para se desenvolver, para você ter seu desenvolvimento pessoal. Entendeu? Essa é a verdade, cara. Não tem por onde correr. Entendeu? Então isso, irmãos, viu? Um abraço aí. Que Deus te abençoe, te guarde. E que esse ano aí de 2026 venha ser uma bênção para cada um de nós, viu? Valeu, amigo. Um abraço. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo aí para algum otário aí, meu irmão, que você tá vendo aí que tá se acabando por uma mulher à toa. Se acabando à toa por uma mulher, viu? Valeu, amigos. Um abraço. E que Deus te abençoe. O homem, ele tem que ser frio. Ele tem que ser escasso, como eu falei, né? É ele que tem que ser escolhido pelas mulheres. Não fazer o contrário. E isso também acontece também no reino animal. A mulher, ela vai selecionar o macho mais forte daquela tribo. Daquela alcateia. Daquela manada lá, né? Na manada, na alcateia, na matilha dos lobos, na alcateia dos leões.
Isso acontece muito no reino animal. Aí por que isso não vai acontecer no reino dos humanos? Entendeu? Então isso que acontece com a mulher, de selecionar, de ser ingrata, também acontece também. Isso acontece também no reino animal. Quando a mulher ela é ingrata com o macho mais fraco. Por que ela não dá a chota dela pro macho mais fraco? Porque ele, como eu falei, ele é um fraco, entendeu? Ele é um fraco. Então é isso aí que eu tava esquecendo. Isso aí que eu tava esquecendo de falar pra vocês, viu? Então é isso aí, viu? Curta, compartilhe o vídeo aí para o máximo de gente possível, viu? Para ajudar meu canal a crescer. Entendeu? Então é isso, amigos. Um abraço aí. E que Deus te abençoe. Eu sei que vai ter muita mulher aqui que vai falar assim, não é bem assim não sei o que. Sabe por que você fala isso? Porque você age assim, como eu falei aqui, de forma inconsciente. Por isso que você não fala, por isso que você me critica. Ou então se fosse alguma mulher falando a mesma coisa que eu estou aqui falando aqui, talvez vocês iriam até concordar. Mas como é um homem aqui falando, aí vocês querem me calar, vocês querem falar que eu estou errado. Mas assuma, minha amiga, vocês são assim. E o homem que é sábio, sagaz, de valor, ele não vai dar o mundo inteiro em troca de uma chota que não vale nada. Entendeu? Porque o homem de valor, ele é recíproco com a mulher de valor, que também é recíproca com ele. Não é igual essas vadias, como algumas aí, não. E você que discorda de mim, talvez você venha a ser tão vadia como as outras mulheres. Viu? Então é isso. Um abraço aí. E que mais uma vez, que Deus abençoe a cada um de vocês.